Acredita-se que o castelo do Graal estivesse localizado por aqui, encoberto pela vegetação, invisível a olho nu. Começamos nossa busca num raio de 20 quilômetros deste ponto. Na Idade Média, os castelos eram símbolos de poder e força. Eles eram construídos em locais que inspiravam respeito, mesmo a uma grande distância. O castelo era a edificação mais poderosa vista a olho nu a partir de uma grande distância. Quando ouvimos falar de um castelo invisível, impossível de achar a não ser que se esteja em estado de graça, isso é um contrassenso tal que nos deixa atordoados ou desconcertados. Isso deve ser levado em consideração para que possamos entender o impacto desta história sobre as pessoas na Idade Média. A ideia de um castelo invisível estava completamente fora de questão, mas a coisa toda teria sido uma história tênue se o épico, este mito, não contivesse uma parcela mínima de verdade. E há. Você toma um caminho que aparentemente não leva a lugar algum, e de repente vê este castelo na sua frente. Dann plötzlich stehen wir vor dieser Burg. Um remoto vale nos Pirineus espanhóis é o lugar perfeito para um castelo escondido. Este é o mosteiro fortificado de San Juan de la Peña. É o local para onde o rei Afonso I foi trazido mortalmente ferido. O pátio interno é impressionante. Temos aqui uma fileira dupla com nichos funerários no pátio interno do mosteiro e encontramos uma representação interessante. Uma âncora foi trabalhada por sobre este símbolo cristão. Parsifal tinha uma âncora em seu brasão, então admitimos que esta âncora seja mais um elo na enorme corrente de provas que estamos tentando descobrir. Barcelona, Espanha. No registro real na biblioteca da cidade, há mais evidências sobre o Graal. Um documento se refere ao mosteiro fortificado e um presente. Esse presente é um objeto descrito metade em espanhol, metade em latim, como um cálice lapidado ou cálice de pedra. O mesmo cálice de pedra que acredita-se já ter sido guardado na capela de San Juan de la Peña. Na parte mais antiga do mosteiro existem abóbadas de pedra, um local ideal para se guardar o Graal. Imaginamos que o Graal tenha sido guardado nesta parte mais baixa, inteiramente dentro da pedra, no nicho ou no altar. A capela mencionada no documento dos registros reais está localizada por sobre as abóbadas. Ela foi construída como um templo. Esta é a sala que Parsifal procurava e que a literatura sobre o Graal descrevia como um templo dentro de um castelo. De acordo com a história, quando Parsifal finalmente encontrou o castelo do Graal depois de suas muitas aventuras, ele testemunhou a procissão do Graal que era liderada pela Virgem do Graal. Atrás dela, vinha um carregador que trazia a lança que ferira o corpo de Jesus Cristo. A lâmina da lança nunca parou de sangrar. Uma carregadora também estava presente. Ela carregava uma travessa na qual supostamente já esteve deitada a cabeça de João Batista. Nesta ocasião, Parsifal não resgatou o rei Afonso de seu sofrimento. Apenas durante a sua terceira visita ao castelo é que Parsifal trouxe-lhe sua libertação. Esta é a pequena porta que Wolfram von Eschenbach menciona, e através dela a Virgem do Graal, Raposo de Chaoia, carregava o Graal em solene procissão para colocá-lo ante o rei Amfortas. O rei do Graal, Amfortas, morava aqui, e os templários protegiam o Graal. Assim devemos supor que o castelo do Graal, San Juan de la Peña, seja o ponto inicial histórico da história do Graal, assim como ainda existe em nossa tradição literária.
Estamos agora perto do fim de nossa busca pelo Santo Graal. A parte final de nossa jornada nos levará até Valência, na Espanha. Valência, Espanha. A capela lateral recebeu o nome de Capilla del Santo Cálice, ou Capela do Santo Graal. Apesar da Igreja Católica nunca ter oficialmente reconhecido o Santo Graal como relíquia santa, ele tem sido venerado aqui há cerca de 600 anos. Sobre o altar, existe um sacrário protegido com um vidro à prova de balas. Ali dentro está o recipiente mencionado no documento da Biblioteca de Barcelona, o cálice lapidado, o cálice de pedra, o Santo Graal. O arqueólogo Antônio Beltrán estuda o cálice e consegue trilhar o seu caminho. Sem dúvida, o Graal que conhecemos hoje foi montado em San Juan de la Peña, provavelmente por ourives de Bizâncio. A parte superior do cálice tem sua origem mais a leste. Talvez tenha sido feito na Alexandria ou Antioquia. As descobertas arqueológicas são completamente conclusivas. Este é um trabalho de um período entre a segunda metade do século I a.C. e a primeira metade do século I depois de Cristo. A parte de baixo, que é feita de pedra que forma o pé do recipiente, contém inscrições em árabe que certamente datam do tempo anterior à chegada do cálice a San Juan de la Peña. Esta pedra foi usada como base. Segundo o poema sobre o Graal, de vez em quando uma inscrição estranha aparecia no Graal, Al Lapsit Exilis. O significado destas letras pouco legíveis ainda não foi decifrado. No romance de Parsifal, Wolfram chama o Graal de Lapsit Exilis. E é pouco provável que seja uma simples coincidência. A pedra que ele descreve como sendo Graal é a base de pedra do recipiente do Graal em Valência. Chegamos ao final de nossa jornada, nossa busca pelo Santo Graal. Ela nos levou do leste ao oeste, da era celta à era cristã. Mas não existe uma conclusão verdadeira para a nossa história. O Graal continuará para sempre um enigma, como as linhas entre a realidade e a imaginação, a fantasia e a história continuam enevoadas. O Santo Graal continuará sempre a representar coisas diferentes para pessoas diferentes. O que é certo é que mais de 8 séculos depois que suas primeiras histórias foram escritas, o Graal e o Rei Arthur continuam a estimular nossa imaginação. A busca pelo Santo Graal continua.